onde for, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Aqui são palavras que Deus falou a Josué. Aqui esconde-se um princípio. Que no Novo Testamento é revelado por Jesus Cristo. Porque aqui está o segredo da nova criatura. Em outras palavras, aqui nós vamos encontrar o segredo, a chave do reino de Deus. Está aqui nessas palavras. Nessas palavras, dita a Josué. Estava chorando, preocupado. Quem vai conduzir essa nação? Aí Deus falou: Josué, Moisés está morto. Acorda. Agora você tem que assumir a liderança e dirigir esse povo ao destino dele, que era conquistar as terras prometidas, para situar-se no lugar onde Deus havia prometido. Então Deus deu a regra para Josué. Medita nesta palavra, Josué. Gente, esse aqui é atual. Se atualiza hoje, em nossos dias, para não perdermos a visão do caminho de Deus, para não desviarmos os nossos pés do caminho de Deus e nos mantermos na vereda da justiça. E a chave para mantermos na vereda da justiça e não desviar os nossos caminhos para outros olhares, outros campos, outras paisagens, outros panoramas, é que meditemos na palavra do livro sagrado. E a maneira de dia e de noite. É isso que vai fazer a gente prosperar no nosso caminho e não desviar para a direita nem para a esquerda. Esse é o caminho do reino de Deus. Jesus, quando chegou aqui, colocou isto de uma forma muito clara. Jesus disse: o reino de Deus é chegado. E sem dúvida alguma, esse reino ainda não foi embora.
Jesus disse: o reino de Deus é chegado. O que isso coloca diante dos nossos olhos? Coloca diante dos nossos olhos que nós estamos no reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus hoje. Parece um absurdo. Porque ninguém vê o reino de Deus. Ele não tem um endereço. Não está em nenhum país. Em nenhum dos continentes. Eu posso ver o reino de Deus. Como eu vou crer naquilo que não vejo? Esta grande chave. Aí está a chave das coisas de Deus. Você tem que crer no que você não vê. Somente aqueles que creem no que não vê, recebem. Dentro da proposta do reino de Deus. O reino de Deus é invisível. É isso que está sendo colocado. Você não vê o reino de Deus ali, ou aqui, ou acolá. Ele não tem essa visibilidade. Mas Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Tem outras palavras de Jesus que conta aqui sobre o reino de Deus de forma diferente. Fala que é o ano do jubileu, é chegado. E o jubileu era o tempo da liberdade. Cada 50 anos, aquele que fora escravo, aquele que perder as suas terras, ele voltava a possuí-la. Era o ano do jubileu. Uma representação da liberdade, do livramento. Essa liberdade expõe a presença do reino de Deus hoje. Onde somos livres de todo o cativeiro quando nós descobrimos o reino de Deus. E certamente o maior cativeiro é o cativeiro satânico. Ele é invisível, mas é o reino da malignidade, o reino da maldade, o reino do ódio, do rancor, da inveja, da cobiça. Aí está um outro reino que se opõe ao reino de Deus que é chegado. Porque desde que o homem pecou, instalou-se neste mundo o reino da malignidade, o reino da morte, o reino da destruição, onde matar, roubar e destruir. É a lei deste reino da malignidade, o reino satânico. Mas com a chegada de Jesus Cristo aqui na terra, ele abriu espaço para um outro reino espiritual, o reino de Deus. Ele pagou um grande preço para instaurar este reino de Deus aqui na terra. Ele
que dar a sua vida. E muitas vezes ele dizia, eu quero que chegue essa hora, a hora da morte dele, para que tais coisas se cumprissem, o reino de Deus chegasse aqui na terra. Ele disse, ele deu a chave, Espírito Santo. Com a partida dele chegaria o Espírito Santo, o outro Consolador, a chave do reino de Deus. Aquele que vai trazer a luz que vai brilhar na candeia das virgens prudentes. A luz que vai permitir que a Virgem prudente caminhe o seu caminho até os portais abertos da eternidade. É essa a luz verdadeira. Esta é a luz do reino de Deus, que é chegado. E que somente aquelas que entrarão nos portais abertos da eternidade, chamada as Virgens Prudentes, perceberão e carregarão essa luz. A luz do Espírito Santo, a revelação. E como ela vem? Está lá em Josué. Medita nestas palavras do livro sagrado. De que maneira? De dia e de noite. Para que os teus caminhos prosperem. Para que você receba a luz, a chave do reino de Deus aqui na terra. E Jesus disse a Nicodemo, Nicodemo, se você quer herdar a vida eterna, você terá que nascer de novo. O que era nascer de novo? Você tem que perceber a chave, Nicodemos. O fogo. Você tem que ter o fogo dentro de você. E o que é esse fogo? A revelação do Espírito Santo. Por isso tinha que nascer das águas e do Espírito. Esta é a chave da nova criatura. O cidadão do reino de Deus. Aqueles que habitam no reino de Deus, aqui e agora. Logo, o reino de Deus está situado aqui na terra hoje. Mas somente aqueles que carregam a chave do reino sabem como se conduzir nesse reino. Porque tem uma outra virgem, Jesus mostrou isso, chamada imprudente. Ela tem luz na lanterna dela. E ela canta glória, glória, aleluia, junto com a outra e caminha junto com a outra. Estão felizes da vida. Falam no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Só que Jesus diz que há uma diferença. A luz da Virgem prudente, quando é dito o noivo é chegado, apaga-se. Apaga-se. A partir dali ela não pode mais caminhar, pois uma densa treva a cerca, o reino das trevas a cerca. Por quê? Qual é o problema? Por que não vai adiante a Virgem Prudente? Ela tinha luz. Aí que a gente vê o tipo de luz. Qual tipo de luz que tinha a Virgem Prudente? A luz de quem? Dos teólogos.
à luz dos teólogos, das doutrinas, magníficas doutrinas, maravilhosas doutrinas, dos dogmas, à luz dos dogmas. Teorias humanas, elaborações humanos. E como é tudo humano, fica por aqui mesmo. Não consegue adentrar nos portais abertos da eternidade. A luz se apaga. E o resultado? Densas trevas. Então, querido, é hora de descobrirmos a chave. E Deus deu a chave a Josué. Para você encontrar essa luz que vai te levar para os portais abertos da eternidade, você tem que meditar na palavra. Você que tem que meditar na palavra. A opção é sua. E a maneira de dia e de noite. Você não tem que buscar auxílio de outros. Por isso que o Novo Testamento vai dizer: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí está o nosso mestre e guia, o Espírito de Deus. Aquele que Jesus disse: eu preciso morrer para que ele venha. E assim o reino de Deus seja implantado aqui na terra. Ele é o nosso mestre. O ensinamento dele, de João, é verdadeiro. Devemos permanecer nesta verdade que ele nos coloca. Aí está o cidadão do reino de Deus. Aquele que permanece na revelação do Espírito Santo, nos ensinamentos do Espírito Santo. No ensinamento de homens, dogmas, doutrinas, coisas de religião. No ensinamento de Apolo, nem as doutrinas de Paulo, nem de Pedro, nem de João. Porque o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. A Escritura fala isso. Então não devemos pôr outros mestres diante dos nossos olhos. Um só deve ser o nosso mestre, o Espírito Santo. Aí está o mestre do cidadão do reino de Deus. Aquele que vê o reino de Deus aqui e agora. Como Jesus o via, o reino de Deus é chegado, ele está aqui. Mas somente aqueles dirigidos pelo Espírito Santo, que meditam na palavra do livro sagrado. De que maneira? Meia hora? Não, de dia e de noite, todos os dias. Esses conseguem prosperar no seu caminho e achar o caminho da luz que brilha para a eternidade. A revelação, os ensinamentos do Espírito Santo. Não é ensinamento de doutores de lei, nem de mestres da lei. O nosso mestre é o Espírito Santo. Aí está o mestre dos cidadãos do reino de Deus. O mestre das virgens prudentes. O Espírito Santo. Jesus pagou um alto preço para que esse mestre estivesse aqui conosco agora. Esse ensinamento deve ficar diante dos nossos olhos, por isso que Paulo vai dizer: tenha comunhão com o Espírito Santo. Passe tempo com o Espírito Santo. Como? Lendo as Escrituras Sagradas. Não corra atrás de homem, deste aqui ou daquele ali. A nova criatura tem um guia. A nova criatura tem um mestre. O mestre por excelência. O Espírito Santo. O mestre por excelência. Ele não tem outros senhores, outros professores. Pois o ensinamento desse mestre, o Espírito Santo, é verdadeiro. E nele você deve permanecer. É o conselho de João. Valeu, né? Descobrimos a chave do reino de Deus. Os ensinamentos do Espírito Santo. Pois que Paulo diz:
ao povo do primeiro século, daquela igreja que sem internet, sem os poderes dos meios de comunicação, propagou o evangelho por todo o mundo no seu período. Aí está o segredo, a chave do reino de Deus. Os ensinamentos do Espírito Santo, que vem como? Pela leitura da palavra. Então, aí está a nova criatura, cidadão do reino de Deus, nascido da água, que é a palavra, e do Espírito Santo, dos ensinamentos do Espírito Santo. Aprender uma boa lição, a chave do reino de Deus aqui na terra hoje. Aquela que vai permitir que entremos pelos portais abertos da eternidade. Vai nos colocar junto das virgens prudentes que têm a luz da eternidade. Quem é a luz da eternidade? Os ensinamentos do Espírito Santo. Ele é o novo Consolador, Espírito Santo. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, onde encontramos a chave do reino, onde encontramos o fogo que carrega a lanterna da Virgem Prudente. Os ensinamentos do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, o segredo de quem? Das novas criaturas, as virgens prudentes. Amém. Você, espírito de morte, espírito de enfermidade, sai dos nossos corpos, em nome de Jesus Cristo. Sai também espírito de angústia, dor, mágoa, tristeza, depressão da nossa mente. Sai espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossa vida e dos nossos países, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estamos no reino de Deus, na terra da perfeita liberdade. O reino de Deus é chegado. Um recado: conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus.